Bom dia, alunos! Tudo bem? Olha só, na aula de hoje nós vamos avançar um pouquinho no nosso conteúdo, tá? Nós vamos para o capítulo de estatística, certo? E o conteúdo de hoje é relacionado a variáveis estatísticas. Eu vou dar um exemplo para que vocês possam compreender o que são variáveis estatísticas, tá? Muitas vezes, empresas elas fazem pesquisa para saber um pouco mais sobre seus funcionários, ou fora de uma empresa, antes de lançar um novo produto, eles fazem uma pesquisa de mercado, e é nessa pesquisa que é feita que nós temos o que nós chamamos de variáveis estatísticas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que uma certa empresa ela vai fazer uma pesquisa para saber um pouco mais sobre seus funcionários, tá? Nessa pesquisa, as perguntas que são feitas são nome, quantidade de filhos, tipo sanguíneo, certo? Massa corporal, altura, né? Então, olha só, o que são as variáveis estatísticas? São justamente essa parte. As variáveis estatísticas da minha pesquisa são o nome, massa, altura, quantidade de filhos, tipo sanguíneo. Essas são as minhas variáveis estatísticas, certo? E não as respostas que eles vão dar referentes a isso. No caso, é como se fosse a pergunta, é o que eu quero saber, que são as minhas variáveis estatísticas. Essas variáveis, elas são divididas em quantitativa e qualitativa. A quantitativa, ela diz respeito à quantidade, geralmente é o que pode ser contado. E a qualitativa, ela diz respeito à qualidade. E eu vou mostrar para vocês agora como seria isso. Bom, a quantitativa, ela é dividida em quantitativa discreta e quantitativa contínua. Eu vou falar um pouquinho de cada uma delas para vocês agora. Como eu falei para vocês, quantitativa diz respeito à quantidade. Então, a quantitativa discreta é tudo aquilo que a gente pode contar, mas nós não precisamos de unidades de medida. Por exemplo, quantidade de filhos dessa mesma pesquisa. Eu posso contar quantos filhos eu tenho, mas eu não preciso de unidade de medida para isso. O que é a unidade de medida? Metros, centímetros, quilômetros. Então, no caso da quantitativa discreta, eu não preciso de unidades de medida. Eu vou dar outro exemplo. Quantidade de vagas de emprego, quantidade de alunos de uma sala. Para contar isso, eu não preciso de unidades de medida. Então, nesse caso, eu tenho variáveis de quantitativa discreta. Já a quantitativa contínua é o que a gente pode contar, né? Já que ela também é quantitativa, mas utilizando as unidades de medida, certo? Por exemplo, nessa mesma pesquisa que eu citei inicialmente para vocês, fala em massa corporal e altura do indivíduo. A massa corporal a gente mede em quilogramas e a altura do indivíduo em centímetros. Então, nesse caso, eu tenho variáveis quantitativas contínuas, porque eu preciso de unidade de medida, tá? Outro exemplo de uma quantitativa contínua. A distância de Sumé a Monteiro, ela é medida a quilômetros, né? Então, eu utilizo unidade de medida. Nesse caso, não é quantitativa discreta, é quantitativa contínua, certo? Agora eu vou dar um exemplo para vocês das qualitativas. As qualitativas, elas são divididas em ordinal e nominal. O que seria a qualitativa ordinal? Qualitativa ordinal, qualitativa, como eu falei para vocês, ela diz respeito à qualidade, tá? E a ordinal é o que ela segue uma ordem. Por exemplo, o nível de escolaridade. Se você tem ensino fundamental, médio ou superior, existe uma ordem, né? A que classe média você pertence? Classe média baixa, média ou alta? Então, são qualidades, mas que têm uma ordem, certo? O que diferencia da qualitativa nominal, que ela não tem uma ordenação. São realmente qualidades, por ser qualitativa, mas essas qualidades, elas não precisam de uma ordenação. Por exemplo, a cor dos seus olhos, a cor dos seus cabelos, são qualidades suas
que não precisam de uma ordenação para ser mencionadas, certo? Bom, essa primeira parte do capítulo ela é bem pequenininha mesmo. É só para vocês entenderem o que representam as variáveis estatísticas, certo? E saber um pouquinho sobre cada uma delas para poder identificar. Tem uma atividade disponível aí no portal, tá? Onde vocês vão poder praticar e mostrar se realmente entenderam o que eu falei para vocês na aula de hoje. Qualquer dúvida, podem entrar em contato no WhatsApp, assim que possível eu vou responder. Não deixem de fazer, certo? Para que possam compreender e absorver o conteúdo de forma satisfatória. Essa semana ainda temos aula online, não faltem, tá? Espero por vocês lá. Tchau e até a próxima aula.